Olá, meu amigo, eu sou o André Chig e você está no programa Saúde com o Brasil. E o assunto de hoje foi sugestão da dona Maria Filomena, que é lá de Minas Gerais. E ela perguntou sobre menopausa. E aí, obviamente, que eu sou cardiologista, eu não vou conseguir abordar esse assunto sozinho. Eu estou trazendo aqui e quero apresentar para vocês o Dr. Rodrigo Leite, que é ginecologista em Paraty. Rodrigo, seja bem-vindo, obrigado por participar com a gente aqui. E nós vamos conversar hoje sobre o assunto da Dona Maria. Menopausa, Rodrigo, é um assunto que dá horas de conversa, não? Bom, pessoal, boa noite a todos. Obrigado, André, pelo convite. E sem dúvida, falar de menopausa dá para ficarmos aqui alguns meses falando de menopausa, principalmente se tivermos as dúvidas chegando das pacientes, né? Mas é um prazer estar aqui e eu espero que a gente consiga levar um pouco de conhecimento, um pouco de informação para a Dona Maria. Eu como cardiologista sei o seguinte, Dona Maria, e não só Dona Maria, meus queridos telespectadores, as mulheres, elas são protegidas pelos seus hormônios até os 40, 50 anos, quando elas entram na menopausa, em relação às doenças cardiovasculares. Mas, Rodrigo, para a gente ficar bem didático, quais são primeiro, o que é a menopausa, para quem não conhece bem esse termo, e quais são os primeiros sintomas de que a mulher está entrando nesse período de menopausa? Ótima pergunta, André. Menopausa, ela corresponde ao último ciclo menstrual da mulher. O que é isso? É a última menstruação dela. Então, a mulher, ela entra... A menopausa pode acontecer, em geral, entre 45 e 55 anos. Quando ela acontece abaixo dos 40 anos, ela é considerada menopausa precoce ou menopausa prematura. Então, é importante que a mulher entenda que se ela tem 41, 42 anos, e muitas vezes eu vejo isso no consultório, a paciente falando que tá na menopausa precoce. Não, didaticamente só é considerado menopausa precoce se a paciente tiver abaixo de 40 anos. O que é importante você ver? Observar com que idade a sua mãe entrou na menopausa, se você tem irmãs mais velhas, se elas entraram na menopausa, que já entraram na menopausa antes de você. É importante observar essa faixa etária, porque... Geralmente, as mulheres da mesma família acabam entrando na menopausa numa idade parecida? É comum que as mulheres tenham essa proximidade na idade de acontecer a menopausa. Então vamos lá, para ser bem didático. A menina, ela não ovula, ela não menstrua. A partir do momento que ela menstrua, que é a menacme, que é o dia que ela tem a primeira menstruação, que é a menarca, ela começa a entrar no período fértil, que é o período chamado menacme. Esse período acaba com a última menstruação. Então, a mulher, quando chega no consultório, menstrua 6 meses atrás, eu ainda não posso falar que ela está na menopausa. Eu só posso falar que ela está na menopausa se ela já tiver 12 meses sem menstruar. Isso aconteceu porque houve uma mudança nos hormônios femininos dela. Tô certo? Os ovários começaram a produzir menos alguns hormônios, e isso vai fazer com que ela pare de menstruar. Tá. Exatamente. Nesse período, Rodrigo, desse último ano sem menstruar, ainda existe o risco da pessoa engravidar? Pois é, André. O que acontece? O ovário da mulher, ele começa a entrar numa fase de funcionamento irregular. Então, nós não podemos garantir que a paciente não engravidaria. Obviamente, se a paciente está sem menstruar e ela já está com 48, com 50 anos, com 52 anos, e aí é que ela começou, a chance da gravidez vai ficando cada vez menor, porque é sabido que aos 35 anos a taxa de fertilidade da mulher começa a decair. Em torno dos 40 anos há uma queda mais brusca. Então, a chance de uma gestação normal, uma gestação tendo coito domiciliar, tendo coito sem nenhum tratamento, sem nada, vai ficando cada vez menor. Mas eu não posso garantir que ela não vai engravidar. E eu te pergunto, a última questão agora desse nosso primeiro bloco. Quais são os sintomas
as mulheres reclamam de alguns sintomas que incomodam muito. Quais são os principais? Se nós pensarmos em sintomas, a primeira coisa que eu posso falar para você são os calores. Você já deve ter paciente sua que chega para fazer avaliação cardiológica, pacientes hipertensas, falando: doutor, eu tô com calor, eu tô com suadouro, eu tô de noite, eu durmo toda coberta, eu começo a me descobrir, eu tiro minha roupa. Isso já é um sinal do climatério. Climatério é um período que dura de 2 a 4 anos antes efetivamente da mulher entrar na menopausa. É quando ela começa a ter esses sintomas. Outro sintoma muito comum é a irregularidade menstrual, né? Ela começa a ter um sangramento que acontece numa quantidade muito maior, ela fica dias sangrando, não tem aquele ciclo regular de menstruar todo mês, ela começa a ficar mais tempo, ou às vezes encurta. Num mês ela tem um ciclo de 20 dias, aí depois ela fica 45, 50, 60 dias. Ela pode ter rubor facial, ter essa sudorese, como eu falei, esse suor aumentado, o coração pode dar uma acelerada, insônia, irritabilidade, queda de cabelo, ganho de peso, principalmente na cintura abdominal. E é muito comum pacientes que começam a fazer reposição hormonal associarem o ganho de peso à reposição hormonal, quando na verdade está muito ligado exatamente a esse período climatérico, esse período pré-menopáusico. E temos outros sintomas. Oscilações de pressão. Às vezes você tem pressão a vida inteira boa e de repente ela começou a subir e você não sabe por quê. Opa, pode ser que você esteja entrando nesse período. Muito bom, nesse primeiro bloco foi incrível isso. Você que está aí assistindo com a gente, não sai daí, porque já a gente volta para falar sobre tratamentos, o que é que você pode fazer para não sofrer tanto nesse período. Te vejo no próximo bloco. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. As decisões que você toma para seu filho hoje são para a vida toda. Escolas, cursos, atividades e até os profissionais de saúde que vão cuidar do desenvolvimento dele. Por falar em saúde, você pode proporcionar acesso a tratamentos cada vez mais eficazes, fazendo uma escolha agora: armazenar as células-tronco dele, um tesouro precioso guardado dentro do dente de leite. Se você guardou as células-tronco do cordão umbilical do seu filho, guarde também as do dente de leite. E se não guardou, você não pode perder essa oportunidade. Agora é a hora de tomar a decisão certa. Conheça a R-Crio e saiba mais sobre este ato de amor que dura a vida toda. Acesse www.r-crio.com. Muito bom, estamos de volta e no primeiro bloco a gente falou dos sintomas e do que é a menopausa, que pode estar incomodando você ou alguém da sua família. Mas agora eu quero saber, Rodrigo, o que é que a gente tem de opções para essas mulheres que estão assistindo o nosso programa, como que elas fazem para tratar quando for o caso, o que elas podem fazer para passar por esse período de climatério e de menopausa de uma maneira mais confortável, com menos riscos. Uma das coisas que eu quero falar para você que está entrando nesse período é que às vezes, como a gente falou no primeiro bloco, talvez a sua pressão passe a subir
e aí você vai passar a tratar a sua hipertensão. Rodrigo, você pode então dar sugestões de como a mulher vai passar esse período de uma maneira mais suave e mais segura? É importante frisar que esse momento ela deve ser acompanhada por um médico ginecologista. Ela tem que procurar um médico ginecologista, porque esse médico ele vai fazer uma avaliação de risco, né? A gente sempre fala sobre terapia de reposição hormonal. Qualquer mulher pode fazer reposição hormonal? Não. Os casos devem ser individualizados, porque existem contraindicações. Então, primeira coisa, não se automedicar. É fundamental que a paciente não faça isso. A senhora tem que entender que a avaliação médica é fundamental para avaliar o risco de doenças cardiovasculares, como falamos anteriormente, risco de trombose, de câncer de mama, de câncer de endométrio, alterações hepáticas, sangramento vaginal, enfim, uma série de problemas que podem surgir com a terapia de reposição hormonal. No entanto, as vantagens do uso da terapia de reposição hormonal para a senhora são o alívio desses sintomas, desses calores, o alívio desses fogachos que chamamos, melhora da parte psíquica, né, que é a depressão, irritabilidade e principalmente em relação aos órgãos genitais, que é o ressecamento vaginal, a secura da vagina, incontinência urinária, são sintomas importantes. Então, é muito importante, eu gostei do que você falou, para as mulheres não se automedicarem. Quer dizer, não é porque a sua vizinha ou sua tia está tomando uma reposição e ela se sente bem que você vai ter que tomar também, muito menos sem passar no seu médico. Essa nossa conversa aqui é meramente de instrução e de orientação. Obviamente que não substitui nem pretende substituir a consulta com o seu médico. E ele vai colocar com você na balança se vale a pena ou não fazer a terapia de reposição hormonal. Não é uma regra, mas também não é um absurdo. O seu médico vai decidir com você. Rodrigo, você falou de alimentação, falou de exercício. Isoflavona, faz sentido? Como é que é esse conceito? Às vezes eu escuto falar e realmente eu tenho dúvidas sobre isso. Tem algumas pacientes com o uso da isoflavona. Obviamente que o uso da isoflavona de soja ela vai ter uma ação melhor no controle das ondas de calor. Um exemplo, a senhora Maria que perguntou tem 58 anos, entrou na menopausa aos 50, mas ainda se queixa de fogachos, de calores. Eu não vou entrar com terapia de reposição hormonal para ela, porque pelo momento, pela idade, pelo tempo, mas a isoflavona ela tem uma boa resposta, porque ela tem uma ação semelhante à do estrogênio, né? E ela tem essa melhora. Então, para ondas de calor, eu uso particularmente nas pacientes que já estão fora da faixa da reposição hormonal. Muito bom. O importante é o seguinte, é uma fase que as senhoras vão passar, ela melhora com o tempo. E é importante você saber que apesar de você perder um pouco a sua proteção hormonal em relação aos eventos cardiovasculares, temos muitas mulheres com 60, 70, 80 anos com funções cerebrais e mentais ótimas, sendo produtivas, trabalhando, tendo relacionamentos sexuais, desenvolvendo carreiras incríveis, passeando. Então, a menopausa é só uma fase. Se esses conteúdos fazem sentido e fizeram sentido para você, vai no nosso canal do YouTube, porque ele vai ficar gravado, Dr. André Chiga, e compartilhe com as suas amigas. Pode ser que você esteja realmente compartilhando saúde. Dr. Rodrigo, você vai ser aqui um super parceiro do nosso programa, temos muitos outros assuntos sobre a saúde da mulher, então quero te agradecer pela sua disponibilidade e já te deixar convite para uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto. Assunto não falta para falar de saúde da mulher. Muito bom. Saúde é bom e saúde com o Brasil é muito melhor. Te vejo no próximo programa.